Ok, episódio 20 do Gabinete RP, aqui novamente no meu home office. Na verdade vou gravar aqui 2 episódios de rajada, já gravei 19 e este episódio 20 tem aqui um tema sensível, que não é um tema... Acho que é um tema onde não há opiniões, acho que não tenho certeza, não há opiniões consensuais, pelo contrário, e eu acho que não há uma resposta certa, e aquilo que eu vou deixar aqui, como sempre, é apenas a minha visão, nada mais. E o título deste episódio é Comprar casa própria versus arrendar. E eu que estou nesta área do imobiliário e que trabalho tanto com investidores e que tenho tanta tentação de bater na tecla da literacia financeira, o meu primeiro feeling é dizer que não faz sentido comprar casa própria, porque o valor associado à compra de casa própria permitir-me arrendar um imóvel e com a diferença que despendo colocar em investimento, para além de toda a mobilidade associada, etc. E o valor que eu colocaria em investimento, o que me vai dar de retorno a médio e longo prazo é muito mais interessante. Basta pensar num cenário muito objetivo, que é, vamos imaginar que tenho isenção de IMT imposto de selo, sou um jovem, até tenho capacidade de crédito, ok, estou em casa arrendada, nem sequer vou dizer que estou a viver em casa dos pais, estou em casa arrendada e tenho a possibilidade de fazer um negócio, por exemplo, de 200 mil euros ou 250, até tenho ali, vamos dizer, 15 ou 20 mil euros de lado, consigo fazer um negócio porque tenho financiamento para isso, para comprar um imóvel por 200 mil euros, logo aqui vou poupar, tenho que fazer agora a simulação, mas para um imóvel de 200 mil euros em HPP, quanto é que eu pagaria? Ora, deixa-me fazer aqui a simulação, simulador de IMT. Portanto, para um imóvel de 200 mil euros, uma pessoa, ok, IMT 3.747, imposto de selo 1.600, portanto ainda dói, ainda é um valor elevado, estamos a falar aqui de mais coisa, menos coisa, 5 mil e poucos euros. Portanto, faço aqui um negócio em que recorro a financiamento, tenho duas opções, ou me mantenho na casa arrendada, compro este imóvel para financiamento, pego nos meus 15 ou 20 mil euros e gasto, por exemplo, 10 ou 15 a renovar a cozinha e uma casa de banho e valorizei o imóvel, já o vou conseguir vender por 250 a um consumidor final que não tem capacidade para fazer estas pequenas obras e de repente multiplica o meu dinheiro, não é? Porque meti ali X na compra. Atenção, estou a partir do pressuposto que houve aqui financiamento a 100%, obviamente, mas pronto, acho que percebem a ideia, não é? Ou seja, a escolha aqui é, fico na casa arrendada ou vou utilizar o meu cartucho do financiamento a 100% e da isenção de IMT imposto de selo para comprar a minha casa própria e pronto. E a diferença de facto é grande, porque eu, neste exemplo que dei, muito simplista, muito coisa mais simples do mundo, peguei em 20 mil euros e se calhar transformei-os em 50 mil ou em 60, e era uma coisa que eu não conseguiria fazer através da compra de casa própria. Reconheço isso, é verdade. No entanto, esta é a versão de programação financeira, literacia financeira, etc. Se perguntarem, por exemplo, ao meu amigo João Gonçalves, se lhe perguntarem se é preferível comprar casa própria ou arrendar, o mais provável é acabarem com um sopapo, porque o João claramente não é fã de arrendar, e eu percebo perfeitamente aquilo que ele diz, faz todo o sentido de um ponto de vista de programação financeira aquilo que o João diz. Vi um vídeo do João Velez, ou hoje ou ontem, à data que estou a gravar este episódio, claro, que dizia exatamente o mesmo, ou exatamente não, a ideia era exatamente a mesma, no sentido de fazer muito mais sentido meter o dinheiro a trabalhar para nós do que comprar casa própria no início de vida, principalmente no início de vida, coisa com a qual concordo de um ponto de vista objetivo e de progressão financeira. No entanto, e já tendo manifestado que esta é a minha opinião pessoal em termos de estratégia de investimento, eu creio que na verdade comprar casa própria, tendo em conta o país em que vivemos, o tipo de ideologia social que temos, o tipo de sociedade que temos, faz sentido comprar casa própria. E digo isto também da minha experiência enquanto consultor jurídico. Ao longo dos últimos 3, 4 anos tem-me passado pelas mãos demasiadas pessoas na casa dos 60, 70 e até 80 anos, que estão em casas arrendadas há 5, há 10, há 15 anos, e em que
naturalmente não é a obrigação dos senhorios mantê-los nessas casas durante mais anos, nomeadamente com rendas muito desajustadas ao mercado, e o caso mais recente foi precisamente um caso desses, um casal que estava numa moradia há 16 anos, salvo erro, e que na cabeça deles, enfim, iriam ficar muitos mais anos, possivelmente até falecerem, porque já tinham uma idade avançada, um deles já tinha 70 anos e até tinha um problema de saúde, e o senhorio legalmente não é obrigado a manter este contrato de arrendamento, não é um contrato anterior à entrada em vigor do NRAO, a facilidade com que se terminaria este contrato passava apenas e só por uma oposição à renovação, e foi isso que aconteceu, e de repente aquela família, aquele casal, ficou completamente descalço porque não programou a sua vida financeira, não tinha casa própria, as rendas que iriam pagar agora seriam mais do dobro do que estão a pagar, e possivelmente é isso que vai acontecer, e portanto isto tem acontecido demasiadas vezes. Aliás, nem de propósito, antes de chegar a casa para vir trabalhar em home office, estava a discutir com uma colega de escritório, soluções. Mais um casal exatamente nesta solução, um senhor com 80 e muitos anos, a senhora também com 80 e poucos, e estavam exatamente nesta situação. O contrato de arrendamento vai terminar, um contrato que já durava há 6 ou 7 anos, o senhorio percebeu que há ali um desajuste, quis negociar o valor, e a verdade é que o mercado não se vai autorregular, e por isso a minha visão é que a compra de casa própria é definitivamente o que faz sentido para a maioria das pessoas, por uma razão, porque chegam a uma fase avançada da vida, 60, 70 anos, e pelo menos têm um ativo imobiliário que sem querer está pago, não é? Já nem sequer vou falar da valorização do ativo, que é algo que também acontece com naturalidade, e portanto de forma inconsciente, ao perseguirem o seu sonho de habitação, as pessoas acabam por comprar um ativo que as ajuda a combater a perda de valor da moeda. É verdade que também pagam no final, se calhar uma casa e meia ou 2 casas, é um facto, mas inconscientemente, no momento de necessidade, têm um imóvel que conseguem, por exemplo, vender a nua propriedade e ficar com o usufruto. Nós já falámos várias vezes na PIA da Empatia, que é uma empresa que faz, no fundo, a mediação imobiliária de venda de nuas propriedades, um projeto extraordinário e muito bem explicado. Se quiserem, passem pela lei do 1%, um dos nossos podcasts, e está lá o Pedro Cruz, que é o CEO da Empatia, CEO e fundador da Empatia, a explicar maravilhosamente o que a Empatia faz. Mas reparem, só pode vender a nua propriedade de um imóvel a alguém que tem o imóvel. E por isso, este raciocínio de eu vou arrendar casa e vou meter o dinheiro a trabalhar para mim, para construir portfólio, sem dúvida que faz sentido. Provavelmente as pessoas que estão a ver este vídeo, 100% está nessa situação, ou a esmagadora maioria está nessa situação, e portanto, no-brainer não colocar o dinheiro numa casa própria, pelo menos no início, para conseguir meter o dinheiro a trabalhar para nós. Se calhar a ideia de muitos passará por começar, se calhar, com 20 ou 30 mil euros de investimento, recorrer à banca, comprar, valorizar, vender, replicar, e depois, quando já houver ali margem, comprar um imóvel que vai ficar em arrendamento para começar a construir património e ir repetindo o processo, e de repente escalamos dinheiro de um lado, construímos património do outro. Isso será o nível 3.0. Mas no nível 0.0, que é onde estão a maioria das pessoas, dizer sem pão que não faz sentido comprar casa própria talvez seja um pouco, não vou dizer extremo, nem vou dizer desajustado, sei lá, é pouco flexível, e por isso esta é a minha posição, e vem dessa minha sensibilidade para com muitas das pessoas que nos têm chegado, e é tão difícil explicar a essas pessoas que não têm nenhum direito adicional, e nós na maioria dos casos conseguimos negociar com os senhorios mais alguns anos, ali um ligeiro aumento da renda, muito longe do valor de mercado, mas um ligeiro aumento que ajudava os senhorios também a assegurar estes arrendatários mais anos. Mas reparem, chegarem aos 60 anos, não construíram riqueza. Não é preciso ser um gênio para perceber que quem ganhava o salário mínimo há 15 anos vivia muito melhor do que quem ganha o salário mínimo hoje. Isso significa que o valor do nosso dinheiro está a perder-se dia após dia. A inflação está claramente a comer, é o nosso inimigo invisível, embora esteja visível em tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia. Por isso, esta é a minha visão. A compra de casa própria acaba por ser, para muitas das famílias, a tábua de salvação a longo prazo, por muito que isso tenha consequências no imediato. Obviamente que isto não é uma apologia de
comprar desmedidamente, recorrer a financiamentos com taxas de esforço fantasma, não é de todo uma apologia recorrer a créditos pessoais para combater a falta de capacidade de crédito de todo, porque vamos ver, se eu consigo um financiamento a 90%, não tenho os 10%, e aqueles 90% já vão representar 40% da minha taxa de esforço. Se eu vou meter um crédito pessoal, pelo menos naqueles 8 anos do crédito pessoal, a minha taxa de esforço se calhar disparou para 60% ou 70%, aqui contas a pedreiro, mas isto pode acontecer. Não é de todo estratégico isto acontecer, não é de todo recomendável isto acontecer, ainda para mais porque normalmente quem toma esse tipo de decisão são pessoas que não conseguem multiplicar o seu dinheiro ou não têm uma visão, não é uma visão, não têm a oportunidade de ver o seu rendimento flutuar positivamente. Porque alguém que tem um contrato de trabalho, ou que, independentemente disso, trabalha numa organização, pode ser aumentado, pode ser promovido, pode ter alguns prémios, pode eventualmente na mudança entre empresas ter um acréscimo de rendimento. Mas se tiver um negócio próprio, que tenha o controle do negócio, se calhar hoje está a ganhar 1.000 e amanhã está a ganhar 5.000. Não tendo um negócio próprio, só se for um comercial. Portanto, esta é a minha visão. Não sou, de facto, um apologista de que comprar casa própria é algo que toda a gente deve fazer. Sou apologista de que comprar casa própria, colocando em xeque a possibilidade de multiplicar esse dinheiro que foi colocado na compra de casa própria, acaba por ser para a maioria das famílias a tábua de salvação, que lhes permite chegar aos 60 ou 70 anos com, às vezes, até uma boa fonte de rendimento. Foi o que aconteceu a quem comprou imóveis há 20 e há 30 anos, porque com a valorização do mercado, enfim, as coisas explodiram, não é? E quem comprou uma casa por uma Santos Torresmo e uma fatia de fiambre há 20 anos, obviamente que agora tem um ativo valiosíssimo. Não quero dizer que isso vai acontecer para quem compra agora, mas esta é a minha visão. Creio que é uma visão mais ou menos moderada da coisa. Para quem está desse lado e é investidor, peguem na primeira parte do episódio, que é: se têm dinheiro e querem multiplicar esse dinheiro e têm uma oportunidade única no sentido em que ainda não têm grandes responsabilidades, eventualmente não têm filhos, não estão casados, e este é o momento para multiplicarem o vosso dinheiro, façam-no, esqueçam a casa própria para já, vai haver um momento para o fazer. E uma última nota: a casa própria e o arrendar nunca é só uma questão de dinheiro, há uma componente do ego, há uma componente da valorização, do cuidado. Basta pensar em uma coisa que é, se vocês alugarem um barco, imaginem que são muito ricos, alugarem um barco ou comprarem um barco é muito diferente, porque se alugarem um barco eu tenho a certeza que ao domingo não vão para lá lavá-lo. E se o comprarem, ainda que financeiramente seja uma decisão mais idiota, no vosso envolvimento com aquele bem, isso vai-se refletir. É apenas uma opinião, vale o que vale. Foi o episódio 20 do Gabinete RP. Partilhem, comentem, enviem para outras pessoas, no fundo é partilhar. E é isso. Obrigado por terem estado desse lado. Até o próximo episódio.